Mas então a gente está online no Facebook, eu vou passar o link para vocês. Eu gostaria muito mesmo de agradecer, só um minutinho, de agradecer a presença do Rian aqui com a gente. É um prazer ter você aqui. E também aproveitar para contar para as pessoas, né? Vou passar aqui para todos o link do Facebook. Então, enquanto eu vou contando, Rian, aí você pode... esse é o link, tá? Da nossa live. Oi, pessoal do Facebook, tudo bem? Então, contar como é que o Rian chegou aqui, né? Ele, na verdade, eu fui apresentado ao Rian pelo Felipe, do Conector Ciência. Felipe, beijo para você, estou morrendo de saudade. Ele me deu esse presente, né? E essa oportunidade de conhecer um pouquinho do Rian. E hoje a gente vai conversar sobre... um pouco sobre tudo que ele trabalha, o que ele pesquisa, contar um pouquinho do que ele está idealizando, o que ele idealizou durante a trajetória acadêmica. E eu convidei para essa conversa tá aí? Cadê ela? Oi. Então, eu convidei a Era. A Era é uma parceira de laboratório. Eu me doutorei no laboratório em formação, onde ela faz mestrado, né? E aí ela vai falar um pouquinho só sobre ela, e durante o processo, né, depois que o Rian vai conversar com a gente por 15 minutos, depois eu vou abrir para a interação de vocês da audiência. Então, quem tiver pergunta, quem tiver dúvida, questionamento, quiser conversar um pouquinho com a gente, depois de uns 15 minutos a gente vai começar esse processo. Então, tanto vocês que estão no Facebook, quanto quem está aqui na sala, ok? Então, sejam todos bem-vindos. Fala que eu vou apresentar o Rian, tá? Bom, boa noite. Eu sou a Era Teles, sou mestranda do mestrado profissional do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demes, da UFRJ. Sou formada em fisioterapia e em figurino. Minha linha de pesquisa é arte-ciência. Sou aqui parceira, colaboradora, né, da Juliana, da rede de pesquisadores. É um prazer para mim estar aqui, uma honra. Agradeço muito. E é isso. Então, opa, agora vocês estavam ouvindo. E falando um pouquinho do Rian, o Rian é cientista social e designer, graduado em Ciências Sociais pela UFRJ e mestre em design pela PUC-Rio. Doutorando em design na PUC-Rio, fundador do estúdio de design 5D Magic e um dos criadores da Wonder Cards, um deck de cartas para a criação de projetos que exploram os sentidos e a imaginação. Ele explora metodologias e pensamentos inovadores através da criação de experiências, artefatos e espaços. Imagina se eu não estou mega curiosa para saber o que o Rian vai contar para a gente. Então, Rian, a palavra é sua, um prazer ter você aqui, eu agradeço mais uma vez. Bom, boa noite para todo mundo. Bom, obrigado, Juliana, obrigado, Era. Eu vou falar um pouco que eu separei para falar para vocês. Como eu sei que a rede de pesquisadores trabalha de uma forma mais ampla e trabalha com uma série de assuntos, então eu fiz um recorte um pouco discutindo a ideia de ciência e imaginação, né, e sentidos e narrativa, fazendo um recorte um pouco como a gente já teve um período muito rico de troca entre ciências, né, cruzando ciência, arte e filosofia, e como que se proporcionou uma série de descobertas. E depois eu vou falar um pouco de como essa inspiração eu tenho utilizado nas minhas pesquisas no design, em conhecimento, em criatividade. É mais ou menos isso. Tá todo mundo me ouvindo aí? Perfeito? Perfeito. Tá. Bom, vamos lá. Eu vou dar um share aqui, e aí em cima de uma pequena apresentação que eu fiz, a gente vai conversando e trocando ideia em relação a isso, certo? Deixa eu botar aqui. Um momentinho. Não share no desktop. Aqui, certo? Né? Então, tá todo mundo vendo aí? Perfeito? Né? Então, vou falar um pouco sobre, né, qual a importância da imaginação, da narrativa, dos sentidos na produção do conhecimento. Opa, conhecimento tá errado aqui. Bom, vamos lá.
Bom, meu nome é Rian Rezende, né? Eu sou da PUC e também da 5D Magic. Deixa eu me arrumar isso aqui, que isso está me irritando. Pronto. Opa, pronto. Agora sim. Bem, eu sou da PUC, né, e da 5D Magic. Como a Juliana falou, né, a minha formação é bem diferente, assim, né? Eu fiz bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais, e depois, quando eu estava fazendo a licenciatura, eu descobri que tinha uma área relacionada a jogos e narrativa, e como eu jogava RPG desde os 12 anos de idade, eu falei, pô, isso aqui é bem interessante, comecei a explorar nisso, fui fazer um mestrado em design na PUC, meu mestrado foi na área de jogos que misturam realidade e ficção, né? Como é que a gente pode misturar esses elementos, e a partir disso eu falei, pô, isso pode render mais, aí fui conversando, e aí fui chegando até o doutorado, que era um pouco disso. Como é que a gente pode se aproximar de outras formas de pensar e outras formas de criação, e nisso fazer um reencantamento do mundo, né? Um redescobrimento do mundo, né? Um olhar diferente para o mundo. Uma das minhas grandes inspirações é exatamente o John Herschel, que a gente vai falar bastante sobre ele aqui. E ele dizia, né, que para um filósofo natural não há objeto sem importância ou insignificante. Uma bolha de sabão, uma maçã, um seixo, ele caminha no meio de maravilhas, né? E isso acho que é uma grande discussão que a gente pode trazer depois, né? Como é que, na verdade, esse descobrir e o conhecimento é simplesmente, em grande parte, olhar para o mundo de uma forma que você vê coisas que antes você não via, ou você perceber coisas que você não percebia antes, certo? Então, a partir disso, né, eu vou conversar um pouco com vocês sobre imaginação, sentidos e narrativa, como eu disse, focando em como esses elementos proporcionaram uma série de descobertas no mundo, né? Uma série de conhecimentos no mundo. Então a gente vai lá no passado, e isso é uma coisa que eu costumo fazer bastante, pegar muita inspiração em grandes personalidades, em pessoas, em descobertas, como é que a gente pode trazer isso aqui para a gente, né? Uma das minhas inspirações, como eu falei anteriormente, esse período conhecido como Age of Wonder, que tem um livro maravilhoso do Richard Holmes chamado The Age of Wonder, que inclusive é a minha inspiração para o Wonder Design, que eu vim trazer no doutorado. E esse período, conhecido como Age of Wonder, ele está compreendido entre dois pontos, né? O início seria a viagem do Capitão Cook a bordo do navio Endeavour, onde eles foram observar a passagem de Vênus. O Joseph Banks e uma série de cientistas, o Vênus estava passando pela Terra e teve um acordo científico onde uma série de expedições científicas foram para diversos lugares do mundo para observar, que já chega uma coisa muito interessante, né, que a gente conversa muito sobre ciência cooperativa agora, mas aqui a gente estava em 1768 e você teve um grande exemplo de cooperação onde cientistas do mundo todo foram observar o trânsito de Vênus, e termina nesse período chamado, que foi a viagem do Darwin, né, para Ilhas Galápagos. E esse período, o que ele foi marcado? Ele foi marcado por uma intensa experimentação científica e espírito poético. Os cientistas eram poetas, exploradores e inventores movidos pelo desejo. Então, hoje, de uma certa forma, às vezes a gente acaba sendo muito sufocado pelo método, né? Pelo método científico, às vezes pelo rigor exagerado, às vezes pelo um discurso de rigor exagerado. E esse período aqui foi muito marcado exatamente por esses cruzamentos desses elementos, né? Então aqui está o Joseph Banks, bem novo. É muito engraçado a viagem que ele faz para o Tahiti para observar o Vênus. Primeiro porque eles chegam antes da passagem de Vênus, então o Joseph Banks observou que os nativos de lá faziam uma coisa bem estranha, que era andar sobre a água com os pedaços de madeira. E aí, na verdade, ele descobriu que os nativos surfavam.
E quando o Joseph Banks volta para a Europa, ele leva o surf para a Europa a partir do contato com os nativos, o que já é muito curioso, né? A ideia de um cientista que ia para lá, entrava em contato com os nativos, surfava. Teve uma coisa muito engraçada também, porque eles tinham um telescópio para observar, e os nativos tinham uma noção, vamos dizer assim, diferente da ideia de propriedade. Então, como eles estavam muito amigos, quando o Joseph Banks percebeu, tinham vários pedaços do instrumento que tinham sido levados para os nativos. E a passagem de Vênus estava chegando, ele teve que entrar na floresta, negociar. E aí, como os nativos diziam que aquele instrumento era algo deles, Joseph Banks teve que se envolver em briga, porque era uma disputa, tipo como se fosse um boxe da época, enfim. Então, esse era o espírito científico, né? Era muito esse espírito de se lançar ao mundo, explorar e viagens. E um grande prazer pela descoberta e esse lançar ao mundo. Eu falei, como é que a gente pode trazer isso para os dias de hoje, né? E em especial, no meu caso, olhando sempre pelo foco do design. Aqui tem uma pintura do Wright of Derby, que também dá para observar bem de como certos elementos da ciência ficavam, vamos dizer assim, é claro que aqui é uma burguesia, né, uma classe mais abastada, mas a ciência era assim, numa sala de jantar você fazia experimentos, você trazia os elementos, você mostrava. Aqui ele está fazendo um experimento meio estranho, que é fazendo um experimento com oxigênio, com uma pomba que está aqui nesse tubo. Mas havia essa questão de um olhar mágico, de um olhar encantador voltado para a ciência, né? Ou seja, então, uma grande preocupação é como que a gente pode trazer novamente esse reencantamento com a descoberta, né? Como esse reencantamento para trazer. Esse cara aqui, eu acho ele maravilhoso, William Herschel. William Herschel, ele era um músico e também astrônomo. E o Herschel, ele também produzia por conta própria telescópios, né, para observar o céu. E o que era muito interessante, e aí eu acho que vem um outro ponto para a gente conversar depois, é que ele fazia uma série de pensamentos especulativos sobre... A ciência era muito especulativa. E ele dizia uma coisa muito interessante, que não necessariamente você precisa estar certo para que a ciência esteja funcionando, né? Ou para que isso seja válido. Então ele observava a Lua com os telescópios dele e dentro da visão dele, quando ele observava as crateras, ele imaginava que aquelas crateras eram civilizações que viviam ali na Lua. E a partir disso, ele começou a cada vez mais tentar melhorar os seus telescópios, ou seja, pela imaginação de que havia civilizações vivendo na Lua e que as crateras formavam cidades, etc. e tal. E ele foi tentando melhorar os seus telescópios para observar. E aí ele constrói esse imenso, que foi chamado de 40 pés, né, era na casa dele, que era uma outra coisa muito curiosa. Então ele adaptou a casa dele para fazer um imenso telescópio para observar o céu. E um outro ponto que é interessante era que ele, como ele era formado em música, ele começou a observar que certos padrões seguiam meio como as notas musicais, né, como os segmentos musicais. E isso ele ia conversando. Outra coisa que era muito interessante era que era muito aberto para esse tipo de especulação, né, como eu relatei. E numa dessas observações, ele acaba descobrindo Urano. E ele foi o cara que descobriu um planeta depois de 1000 anos, assim, desde Ptolomeu. Ou seja, a partir do seu pensamento e da sua imaginação de ideias não tão ortodoxas, né, como se há vida na Lua, há civilizações, ele foi movido pelo seu desejo, ele foi se lançando para descobertas, e nessas descobertas, nesse processo, ele se tornou um grande marco da astronomia, enfim. Depois ele foi até condecorado pelo rei. Então, seus pensamentos lunáticos levaram ele para grandes coisas, né? Cruzando um pouco, aproveitando que não tem 15 minutos, depois a gente vai conversando mais, cruzando um pouco para a narrativa, a gente também tem uma série
grandes descobertas a partir da narração ou de situações narrativas, né? Aí eu trago uma outra inspiração, que é Mary Shelley, que eu falo que ela é a minha co-orientadora do doutorado espiritual, e ela diz, né, tudo deve ter um começo, e esse começo deve estar ligado a alguma coisa que veio antes. A inventividade, é preciso admitir humildemente, não consiste em criar do vazio e sim do caos. A matéria-prima deve primeiro estar à disposição, e a inventividade pode dar formas a substâncias disformes e obscuras, mas não é capaz de criar substância em si. A inventividade consiste na capacidade de captar o potencial de um tema e no poder de moldar e almoldar as ideias surgidas dele. Então, a Shelley traz para a gente duas coisas bem interessantes. Uma é a necessidade, primeiro, da gente ter repertório, né? Eu sempre falo com meus alunos que vocês têm que beber em todas as fontes possíveis, e não só dentro da sua área. Isso eu acho que é a primeira coisa. Beba em todas as fontes. Vai na filosofia, vai na história, vai na biologia. Por quê? Porque a partir desses elementos, fazendo conexões que são distantes, você permite, você facilita essa criação a partir do caos, né? Ou seja, a partir de conexões que antes estavam distantes. Então, às vezes, a gente se forma muito em pensar dentro de determinada forma, e aí tem um livro que eu acho maravilhoso, que é o do Paul Ferreira Bend, chamado Contra o Método, que diz que quando você vai cada vez mais se estabelecendo dentro de um método, você vai perdendo a sua imaginação, né? Você vai perdendo a sua criatividade, porque você acostuma o seu cérebro a trabalhar dentro de determinada forma, né? E uma das formas que a gente pode trazer isso é tanto a imaginação como a narrativa, né? Então, a partir da Shelley, eu vou trazer um caso que, para mim, eu acho maravilhoso, que em 1816... o Lord Byron e o seu médico, né, que era o John Polidori, foram para uma casa numa vila suíça chamada Vila Diodati. E lá, por coincidência, estava a Mary Shelley e o namorado dela da época, enfim, o Percy Shelley, e eles acabaram, o tempo estava muito ruim, chovia muito, então eles acabaram dividindo muito tempo o espaço em comum. E o John Polidori, junto com o Lord Byron, trouxe a ideia, vamos escrever histórias de fantasma. E eles começaram a contar e narrar histórias de fantasma. E era meio como se fosse não um teste, né, mas uma disputa, né? Então, cada um... Primeiro, eles ouviram bastante, ou seja, ouviram muitas histórias de repertório, e depois disso, eles resolveram cada um escrever uma história. O que é muito bacana é a Mary Shelley e o John Polidori escreveram duas obras que se tornaram clássicos. Nesse período, a Mary Shelley dá início ao Frankenstein, que se tornou um clássico na discussão de quais os limites da ciência até onde a gente pode ir, e o John Polidori escreve o que seria a primeira história que vai dar origem ao gênero de vampiros, que hoje em dia também enfim, se tornou uma grande área, né? Ou seja, a partir de uma situação, imaginação, como é que leva uma série de criações, né? Aqui está em a Vila Diodati, né? Tudo bem que esse lugar é super inspirador realmente para ficar aqui numa chuva nessa casa aqui, que é uma outra coisa importante para a gente discutir, né, na ciência, é como criar ambientes que proporcionam formas, né, de pensar diferente. Trazendo Freire Bem de novo, né? O caminho da ciência é traçado, antes de tudo, pela imaginação criadora e não pelo universo de fatos que nos cerca. Se a gente voltar lá na ideia do William Herschel, o William Herschel não tinha nenhum fato de que havia pessoas morando na Lua. Ele tinha uma imaginação de que haviam civilizações, enfim, cidades, etc. E a partir disso levou ele à criação, né? Outro caso muito interessante para a gente pensar aqui sobre a criação foi o Etienne Gaspard Robert, que foi conhecido como Robertson, e ele criou... O que ele pensava? Ele era um físico, né? E ele criou uma máquina que era voltada para fazer projeções. A grande questão dele de fazer projeções era simplesmente divertimento. Ele falou, eu quero fazer projeções para divertir. Então ele fazia uma série de shows. Esse aqui é um clássico, é o show, foi o Fantasmagória. Ele levou as pessoas para uma igreja, para umas ruínas de uma igreja, queimou uma série de
queimou material, gerou fumaça, e quando a fumaça encheu o ambiente, ele fez projeções. Então, ele criava uma série de fantasmas se movendo em cima das pessoas. Isso foi um choque, muita gente ficou com medo e chorou e saiu correndo e etc. Essas práticas cada vez foram se tornando mais comuns, né? Então, a gente passou a ter uma série enfim, de shows, de projeções, né? Que era os shows de fantasmagória, os shows etc. E essa máquina aqui vai dar origem que é a lanterna mágica, que depois vai ser o que vai dar origem aos projetores que a gente usa no cinema. Ou seja, novamente uma questão de narrativa, de imaginação, sem nenhum compromisso, entre aspas, científico, nos leva a uma série de criações, certo? Outro caso também clássico para a gente é o Turco. O Turco foi criado pelo Wolfgang von Kepler. Ele criou para acho que a imperatriz da Áustria, que queria algo para chamasse a atenção dela na corte, que criasse um encantamento. Ele cria essa máquina. E aí tinha uma engenhosidade nessa máquina, que supostamente essa máquina era um autômato que jogava xadrez. Isso em 1770, as pessoas iam jogar xadrez contra essa máquina. Ele tinha uma engenhosidade porque ele abria as portas e mostrava que não tinha ninguém ali dentro e etc e tal. E o autômato jogava xadrez. Inclusive, ele fazia coisas bem estranhas, porque se você quisesse roubar, ele derrubava as peças, desistia do jogo. Ou seja, o próprio Wolfgang provocava as pessoas no sentido, olha, tem algo estranho aqui. Porque, enfim, então uma série de pessoas começaram a ter contato, ele passou a viajar com essa máquina, fazendo demonstrações, e se tornou o mistério da época. Uma série de pessoas escreveram. Inclusive, o Edgar Allan Poe escreveu, tem um ensaio falando sobre o autômato, e um dos caras que teve contato com esse autômato foi esse cara chamado Charles Babbage. E o Charles Babbage, ele ficou fascinado com a ideia de que uma máquina pudesse resolver coisas. Ele desconfiava, ele também acho que ele não acreditava, se não me engano, que ele desconfiava que tinha algo estranho ali, mas simplesmente o ter o contato com a figura estranha do Turco foi movimentando uma série de pensamentos nele, e a partir dessas inspirações, ele cria a máquina diferencial de Babbage, que era uma máquina para calcular, que é conhecida como, sei lá, uma precursora dos computadores. Novamente, uma coisa estranha, narrativa que suscita a imaginação, vai fazendo uma série de pensamentos que desdobram a pessoa, e a partir disso leva a uma descoberta que talvez pelo caminho racional a gente não chegaria ali, né? Ou seja, pelo caminho de um método estabelecido a gente não chegaria lá. Olhando também pelos sentidos, seria o terceiro tópico que a gente conversaria também. Vou trazer um outro exemplo. É um cara que eu gosto muito, eu recomendo, que é o Palasma. O livro aqui no Brasil saiu, não sei se dá para ler, Os Olhos da Pele, Arquitetura e Sentidos. O que é muito bacana para a gente em relação a isso? O Palasma, que me inspira muito, o Palasma diz que a gente acaba utilizando demais a visão para tudo. A gente tornou-se um mundo onde a visão é a grande coisa, a grande solucionadora dos problemas, o mundo é voltado para isso. E aí, ao fazer isso, a gente deixa de utilizar uma série de sentidos. E ele não fala nem só dos 5 sentidos, porque ele também cita a teoria do Rudolf Steiner sobre outros sentidos como tato, visão, vida, movimento, equilíbrio, enfim. Ou seja, a gente deixa toda uma forma de descobrir e de pensar o mundo, porque a gente acaba se apoiando e usando a visão simplesmente como uma das nossas formas de pensar e entender o mundo. Então, e quando eu fui pensando também as ideias do Wonder Design e uma série de coisas que a gente faz, eu bebi muito também nessa fonte. Ou seja, como é que a gente pode proporcionar outras formas de pensar, estimular a criatividade, estimular outras formas de pensar a partir disso, né? Só para não estourar o tempo, não vou estourar não. Eu adoro também essa ilustração, né, essa pintura do Caravaggio, da Incredibilidade de São Tomé, né, que às vezes, né, a gente vê e acredita, mas a gente não toca, né, a gente não sente, a gente não morde, a gente não lambe, né. Eu acho que isso é uma questão muito interessante da criança, né, que é esse olhar de curiosidade para o mundo, né. A criança pega, morde, né, pisa, que eu acho que é uma das coisas que a gente, como cientista, ou olhando pela ciência, a gente acaba, né,
se tornando. Os próprios laboratórios, né? Os próprios laboratórios, se você olhar os laboratórios antigos, ele tinha aquele ambiente escuro, estranho, etc., com uma série de elementos, etc. Hoje em dia é tudo muito asséptico, é tudo muito limpo, é tudo muito organizado. E o Paul Feyerabend vai falar, às vezes esse excesso de organização, esse excesso de lógica, esse excesso de sistematização vai acabando, vai moldando, vai esmagando o seu poder de criação. Em cima disso, né, eu criei o conceito aqui no doutorado, aliás, vou defender agora em março, fevereiro, do que a gente chama de Wonder Design. Wonder Design por quê? Porque é exatamente estimular esse processo de criação a partir do desejo, dos sentidos e da imaginação. Não necessariamente focando apenas em problemas reais, ou no design social, ou em corrente de design. Às vezes você se motivar. Por que você está fazendo esse projeto? Porque eu quero, porque eu acredito, porque eu desejo, porque eu tenho uma intuição estranha, assim como o William Herschel tinha de que a Lua havia pessoas morando lá. Enfim, algumas coisas estranhas, mas que permitem criar, né? Eu adoro também muito que é outra inspiração, os poetas românticos, né? Que diz que onde quer que o impulso e o espírito humanos atuem unidos, irrompe uma força mágica. Ou seja, como é que a gente pode abrir conexões e nessa troca de conexões a gente leva descobertas, como a gente está fazendo aqui, que eu estou doido para ouvir vocês e conversar. É estranho ficar só falando. E aí depois a gente conversar e trocar muito nisso, né? Eu brinco que uma das coisas, as Wonder Cards, em grande parte, foi inspirado numa aula de tarô que eu fiz. E se eu já falar, isso não é nada muito científico, né? Ou seja, como assim a sua ideia de seu projeto veio de uma carta de uma aula de tarô? Pois é, eu estava fazendo um curso de tarô, que era uma coisa bem distante do meu cotidiano, e a partir disso veio a ideia, né? Eu adoro essa imagem também, porque está o Capitão Vincenzo, está o Jorge Biggins e está a Letícia, que foi conhecida como a primeira mulher também ligada à aeronáutica, que eles eram de um grupo chamado Sociedade de Birmingham, Sociedade Lunar de Birmingham, que eram as pessoas que se encontravam somente nas noites de lua cheia, que eles aproveitavam a lua cheia para se encontrar, e era um grupo que se encontrava para trocar ideias e pensamentos estranhos, pensamentos diferentes, e a partir disso de uma criação. Então eu procuro muito com o Wonder Design e nos meus artigos, nos meus textos, estimular essa volta por um pensamento não ortodoxo, não somente racional e mais expansivo em relação a isso, né? Então, de uma forma geral, a gente trabalha criando em 3 áreas essa ideia do Wonder Design, que são objetos, espaços e experiências, objetos que estimulam a imaginação e criação, espaços que estimulam a imaginação e a criação, e experiências que também atuem nisso. Por conta do tempo, eu trouxe um exemplo que foi das Wonder Cards, né? Que eu vou falar com vocês de uma certa forma. As Wonder Cards, depois quem quiser olhar, eu vou trazer aqui, tem lá no site, pode olhar, quem quiser conversar, a gente conversa, tudo. Foi um objeto que leva a uma série de criações de projetos a partir disso. A gente, vamos dizer assim, a partir do jogo de cartas, a gente gera uma série de situações que são voltadas para criar objetos, espaços e experiências pelos participantes. Com isso, eu quis forçar a ideia de que sair de um pensamento racional, ou seja, por exemplo, né, eu já sou uma década aí trabalhando como designer. De uma certa forma, a gente vai aprendendo formas de agir e de solucionar problemas. Surgiu um trabalho, surgiu uma questão, a gente faz assim. E como é que a gente pode forçar o pensamento para ir além disso? Como é que a gente pode forçar o pensamento a sair daquelas soluções que a gente já está estabelecida, né? Então, foi trazendo um pouco disso. A gente trabalha com uma série de sentidos e categorias diferentes. A gente tem dado uma série de workshops, levamos para a Inglaterra, e foi muito bacana, porque é aquela coisa de experimentar. Eu falava, vou chegar lá. Primeiro você manda o artigo, né? Você fala, os caras vão responder falando que é maluco. Mas, enfim, aí eles super curtiram, e aí foi muito legal, porque eram centenas, dezenas de trabalhos, e dentro da seleção, acabou que dentro da nossa categoria, a gente foi escolhido como melhor artigo, então, foi super bacana.
e que me motivou mais ainda a ir sair explorando esses pensamentos não ortodoxos, né? Não tradicionais. Eu vou terminar por aqui, para ser, né, por causa do tempo, e a gente vai abrir para conversar. Mas basicamente como que, a partir da imaginação, narrativa e sentidos, a gente permite novos olhares para o mundo que saiam desses padrões, né? Porque a sociedade em rede, ela tem essa facilidade que é excelente da troca, mas ela acaba também reduzindo muito o nosso repertório. Reduzindo por quê? Porque todo mundo bebe na mesma fonte. São as mesmas pautas, é o assunto da semana, é tal teoria, é tal livro que está bombando. E às vezes a gente vai esquecendo que a gente tem, né, milênios de conhecimento da humanidade e, às vezes, coisas que foram deixadas que a gente pode voltar lá e beber. Né? Assim como eu fui beber lá nos poetas românticos do século XVIII para cruzar com design, que é uma área que surgiu basicamente na Revolução Industrial, assim, ou seja, pós-Revolução Industrial. Ou seja, tem um gap de 200 anos, entre outros. E como que a minha grande preocupação como que a gente, ao fazer isso, a gente estimula a criação das pessoas, né? Como é que a gente traz isso? Como é que a gente traz esse prazer pela descoberta, pela ciência? Porque a ciência é algo maravilhoso, né? A ciência o Newton tem uma frase que eu amo, que ele falando que, na verdade, ele não sabia como as pessoas acabariam vendo, né? O comum vem, o Isaac Newton. Mas ele falava, para mim, eu sou apenas uma criança brincando no mar, olhando uma concha, olhando né, coisas diferentes nesse mar infinito de possibilidades, né? Nesse mar infinito de coisas a serem descobertas. Então, como é que a gente tem essa questão de trazer isso de novo? E como que, na verdade, ao trazer isso, a gente acaba trazendo o melhor de nós, o melhor como seres humanos, nessas trocas. Eu acho que isso que para mim é uma das minhas grandes preocupações, dar oportunidades de que cada um, ao se manifestar, se expor e dizer o que ele veio trazer ao mundo, a gente permite essa troca. Eu acho que a gente está num período do mundo que a gente está precisando muito disso, né? De se abrir, de trazer histórias, de trazer encantamento e esse reencantar para o mundo, né? Se a gente olhar o mundo apenas, enfim, com o cotidiano, às vezes a gente vai acabar se fechando demais e vai acabar criando um empobrecimento. Ou seja, é preciso reencantar o mundo, né? É preciso trazer essa imaginação, essa narrativa, os sentidos, esse olhar de criança para o mundo e permitindo, a partir disso, uma série de criações, né? É mais ou menos por aí que é a minha visão de ciência. Eu tô aqui, assim, tentando... São muitas referências legais, né? É uma viagem pelo tempo. Compartilhei com o pessoal do Facebook também o site, porque lá tem bastante coisa legal, né, Rian, Sim. do que você comentou. E, assim, se você puder parar de compartilhar sua tela, eu consigo ver você melhor. Isso. Ótimo. Assim a gente consegue te ver melhor. O pessoal está aqui achando muito legal. A Ana está perguntando qual o nome da sua inspiradora, sua orientadora espiritual, que ela esqueceu. É a Mary Shelley, que é a autora do Frankenstein, né? Ela está até aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Que grande Mary Shelley. Aí, viu, Ana? Ela, inclusive, se eu deixar uma recomendação, ela tem no prefácio da segunda edição, ela escreveu um texto maravilhoso sobre inventividade e criatividade e ciência, inclusive aquela citação que eu trouxe veio de lá, de como que a gente cria a partir do caos. Muito legal. Minha co-orientadora espiritual. Co-orientadora espiritual, isso mesmo. A Natália está falando aqui, a Natália Baltazar, que acha muito bacana essa ideia de pensar fora da caixa, né? Que ela fez um curso de design thinking, né? Que é nesse sentido de pensar fora da caixa. E assim, eu acho que a gente teve só uma pincelada do que todas essas possibilidades de integração de conhecimento, né, Rian? Eu acho que é um pouco isso que você falou, da importância da gente não só conhecer o que a gente está se aprofundando, mas ter referências, né? Acho que é um bom resumo do que você falou, de quantas referências você foi buscar. Você está falando, você falou brincando, mas eu acho que é bem sério, né? Tipo, o tarô foi só uma referência, não necessariamente, né? Você só
se inspirou em algo que pode ser que as pessoas não liguem imediatamente a um conhecimento, a ciência, mas pode ser uma fonte de inspiração para algo que gere um conhecimento científico, correto? É um pouco isso? E eu não sei se você ainda está me ouvindo. Está me ouvindo? Sim, é um pouco isso, porque na verdade, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo ou não? Tá me ouvindo? Falhou só um pouquinho a sua. Juliana? Oi, Rian. Juliana? Oi. Gente, só um minutinho que ele já deve estar voltando, tá? Opa, estranha. Voltou? Tá voltando. A sua tá um pouco lenta agora, mas logo, logo a gente volta a te ouvir, não tem problema. Oi. A internet dele tá falhando um pouquinho. Vocês estão me ouvindo, né? Alô? Oi, Rian, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Oi? Tá me ouvindo bem, Rian? Opa! Oi, ok. Problema. Voltou? Não, não tem Tecnologia e problema. suas Tá tudo coisas certo. estranhas. Voltei. Então, Voltei. mas é mais ou menos isso, Vamos lá. Rian? A importância das referências? Isso. Porque na verdade a internet vai começar a falhar agora, não. Juliana. Oi, não tem problema. Daqui a pouco volta. A gente aguarda um pouquinho. Beleza. Deve ser, enfim. Não tem problema. Tá tudo certo. Ok. Mas realmente a sua banda tá um pouquinho baixa, então a gente fica te ouvindo um pouco mal. Mas daqui a pouco ela volta ao normal, tá? Agora você está me ouvindo? Sim, pode falar. Perfeito. Vamos lá. Então, tá. Acho que é mais, assim, mais específica, mais especialistas, né? Então, vai cada um se tornando muito especialista em determinada área. O que é bom, mas é péssimo, porque, na verdade, a gente vai desconectando com essa coisa maior em relacionada ao conhecimento. Então, por exemplo, dentro da minha área do design, eu acabo vendo as pessoas lendo os mesmos livros, sempre como referência. Ok, mas se você lê sempre os mesmos livros que todo mundo está lendo, é muito provável que você vai chegar nas mesmas conclusões ou nas mesmas questões que todo mundo também está tendo. Então, como é que a gente pode permitir essa expansão, né? essa abertura, diversidade. Opa, tá me vendo? Juliana? Já caiu? Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente está aqui, é que a sua internet está um pouco lenta e eu estou desligando minha câmera. Para ver se melhora. Okay, só para facilitar para você falar. Perfeito, ok. Então, como é que a gente abre essas possibilidades, né, de conhecimento? Então, duas coisas, né, que eu falo que é muito a minha inspiração da Shelley. Primeiro leia e conheça muito mais coisas do que simplesmente a sua área demandaria. Eu sei que, né, a gente está no mundo corrido e às vezes a gente acaba nem dando conta das coisas que a gente precisa, mas é importante esses elementos, né? Ou seja, e segundo ponto exija que você saia da sua forma de pensar. Que é meio desafiador, né? Mas assim, mas como é que a gente pode sair da nossa forma de pensar, estabelecer aqueles padrões que a gente segue? Isso é um desafio que eu faço para mim como professor e como pesquisador e como designer também, né? Ou seja, como é que eu posso pensar uma aula que seja diferente que eu já dei? Porque se eu ficar dando a mesma aula sempre, vai ser sempre a mesma coisa. Eu cheguei ali na minha curva de aprendizado, eu estou no limite, né? Como é que eu posso expandir em relação a isso? E a outra coisa como que, né, em relação a essa criação. Uma das coisas que a gente fez com os Wondercards era isso, era como forçar essa saída desse processo. E aí é muito curioso
que a gente fez uma série de testes. Criança faz maravilhosamente bem. É muito interessante. Eu não pensei, quando eu projetei, eu não pensei para criança, mas a gente deu um workshop num evento e tinha muitas crianças, e as crianças criavam coisas maravilhosas. Os alunos de designers, ok. A pessoa que mais teve dificuldade foi um profissional de design há 25 anos. Inclusive era professora também, ou seja, ela já estava muito envolvida já na sua forma, então quando ela foi colocada dentro de algo que enfim, que exigia ela sair aquilo, ela travou. Né? Ou seja, o nosso cérebro ele precisa ser colocado à prova, né? Porque eu acho assim, não sei, Andréia Oliveira, Andréia, você, Andréia? Eu querendo saber se é a mesma Andréia. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Então, assim, a Andréia da iBent, uma plataforma, uma amiga, quer dizer, recém nos conhecemos. É um prazer ter você aqui, Andréia. Sim, Andréia. Ela está falando que ela sempre comenta que se tivesse oportunidade de participar de eventos, leituras que fogem do que a gente faz, né, do que ela faz, do que nós fazemos habitualmente, seria um ganho exponencial, e a Ana Paula também está concordando. Na real, assim, eu não sei, mas eu acho que a gente tem tido mais essas oportunidades, que a gente pode escolher, né? E agora a gente acaba tendo, eu não sei quanto a vocês, e quanto a você, André, Rian, Era e todos que estão aqui com a gente, mas eu tenho a impressão que a gente tem tido mais oportunidades pelas nossas próprias redes, né? Nós conhecemos pessoas muito diferentes nas nossas redes particulares, né? E elas acabam nos trazendo algumas coisas que a gente não imaginava ter, tipo, por exemplo, sei lá, um amigo que chama você para ir numa feira medieval. Aí não necessariamente você tem muito a ver com o que você faz no dia a dia, mas você vai querer conhecer, se você é curioso. Pô, mas o que será que tem numa feira medieval, né? O que será que eles vão fazer numa feira medieval? Acho que também é um pouco da nossa curiosidade. Infelizmente, nos últimos tempos, né, a gente tem tido menos tempo para investir em algo que é diferente do que a gente tem que fazer habitualmente, né? O nosso tempo é tão restrito. Então, acho que mesmo dentro dessas prioridades do que a gente escolhe fazer, eu acho que a escolha de que isso não tem nada a ver com o que eu estou trabalhando, isso vai me atrasar, isso vai me dar uma certa... Para que eu vou lá? Não sei, não posso me divertir agora. Mas talvez se você encarar isso como uma possibilidade de ampliar a sua visão ou as suas perspectivas, pode influenciar muito positivamente. Eu acho que é um pouco isso que você traz, né? Pode influenciar muito positivamente no que você faz ou no que você está fazendo. Se você está travado num negócio que você não sai do lugar e não tem mais perspectiva, né, Rian? E aí você vê, sei lá, uma outra coisa, né? E que você fala, poxa, acho que isso aqui encaixa ali, uma coisa que nada a ver no início, teoricamente, nada a ver. Você concorda? Sim, é bastante assim que eu penso. Assim, a minha formação, como eu falei, ela me ajudou muito nisso, exatamente por eu vir misturar muito as áreas, né? Já fui bolsista PIBIC, estudava sindicalismo na região sul-fluminense. Eu era bolsista da área de ciências sociais, enfim, estudava polos automotivos, etc. Mas como eu vim muito dessa área do RPG, que é RPG, jogos, né, jogos de interpretação de papéis, né? Eu falei, pô, como é que eu posso cruzar isso com a minha área? E fui cruzando. Eu diria que sim. Eu diria, inclusive, que eu falo com meus alunos, ou enfim, deixe sempre um tempo para explorar algo que está completamente fora do seu cotidiano. Pode ser pouco tempo, mas deixa um período, um dia da semana, deixa alguma coisa para sair exatamente desse mesmo repertório e dessa mesma fonte que a gente está ali bebendo. Porque é a partir daí que vai surgir as coisas que se tornam um pouco distantes, né? Por exemplo, no meu caso, no meu doutorado, eu fui juntando narrativa, jogos e design, pensando novas formas de estimular
pensamentos diferentes, né? Que na verdade eu trabalho com design, enfim, narrativa foi um pouco do meu mestrado, jogos era uma coisa que eu fazia e eu atuo também como design, mas era uma área quando eu era adolescente, criança, enfim. Então, na verdade, foi conectando esses elementos, né? Mas a própria ideia do doutorado foi muito engraçado, porque, enfim, tinha aquela questão, fazer doutorado, eu falei, não sei, não estou muito com a ideia, eu estou pensando, e etc. E aí eu vi um curso gratuito que era na Lituânia, que era um curso voltado para interpretação de um tipo de jogo chamado LARP, que é Live Action Role Playing Game, que é um RPG muito da parte física, né, corporal. E aí tinha uma parceria com os países escandinavos que davam curso na Lituânia, e aí eu fui para lá, era um curso de verão, e era muito engraçado, porque era um lugar que era um acampamento não, uma área de verão, que os trabalhadores da União Soviética iam, na época que a Lituânia fazia parte da União Soviética. Então era na beira de um lago, chalés, etc. E a gente ficou durante uma semana fazendo uma série de ambientações, cenários, terminava o horário, a gente ficava de noite na floresta pensando em ideia de criação de personagens, criação de cenário, e aí eu tive, caramba, eu quero usar isso para o doutorado. Voltei para o doutorado, e faltava, sei lá, uma semana para acabar o prazo de inscrição. Eu falei, vou fazer doutorado. A pessoa, que isso? Mas cadê o projeto? Etc, etc. E foi tudo nesse processo. Ou seja, foi um desejo com uma conexão com algo diferente que me trouxe um desejo e aí fui fazer o doutorado assim. Terminei o projeto quase no dia da prova. Oi? Estão me ouvindo? Estou sem som. Quem está sem som é o Rian. Você está com som, Era. Ok. Ok. Espera aí, Rian, você está sem som. Está sem A som. gente só tá vendo a sua boca mexer, mas não tá ouvindo a voz. E é uma pena, porque o que você estava contando, eu estava adorando, estava super me identificando. Ele já vai ajustar. Porque eu, né, na área da arte-ciência, é interessante porque eu comecei na fisioterapia, né, onde a gente começa com essa coisa mesmo científica do método, do protocolo, o que de uma certa forma é muito bom, porque a gente aprende a ter uma certa disciplina. Agora acho que tá voltando o som. Tá ouvindo? Agora tá ouvindo? Perfeito. Vamos por aqui então. E aí depois eu fui para as artes, né? E aí é um outro universo onde a gente tem uma liberdade muito maior. Eu me lembro que numa disciplina de produção cultural, a gente tinha que pensar num evento, e aí todo mundo muito... É um evento que acontece todo semestre, então já tem aquele modelo muito engessado, e essa professora era nova, e aí ela falou, gente, começa a criar pensando assim, no que vocês querem, independente de ser possível ou não. Se vocês querem uma plataforma flutuante, coloca isso no papel, vai, imagina. Depois de vocês criarem o que vocês gostariam de fazer, independente de ser possível ou não, a gente vai começar a enxugar isso. Por quê? Eu acho que essa questão que o próprio Rian estava falando, né? Que as crianças têm uma imaginação, uma criatividade, e depois as pessoas que estão no mercado já há mais tempo, as pessoas de mais idade, infelizmente, eu estou num laboratório de educação, então não tem como não pensar nisso. O processo pelo qual a gente está passando na educação atualmente está nos tolhindo um pouco, está tirando essa nossa criatividade. É preciso que a gente saiba abstrair para poder criar. A gente tem que começar do surreal, do irreal, para partir para a realidade. Então, essa coisa, você estava... esse jargão que se fala tanto, a arte imita a vida ou a vida imita a arte. Aí você vê a questão da Mary Shelley com Frankenstein, e tantos anos depois, essa questão de a gente poder já fazer transplantes, colocar partes de outras, substituição de outras pessoas.
Quer dizer, sim, do impossível a gente começa a pensar, a criar. E aí a gente, conforme o tempo vai passando, a gente vai buscando ferramentas, criações para tornar isso possível, né? Então, isso é muito importante. Não, é perfeito, e é isso mesmo. Tem um exercício que eu gosto muito no design, que é que eu faço, inclusive faço experiências de doutorado, que é você forçar a criação como se você estivesse em outra época. Então, na verdade, estamos daqui a 100 anos no futuro e eu quero que você imagine e pense os seus processos de criação, os seus objetos, etc. e tal, como se a gente tivesse 50 anos ou 100 anos. Primeiro, descreva esse cenário, como é que você imagina o mundo que vai estar daqui a 50 anos, e depois crie isso. Né? Eu acho que é uma das técnicas que eu uso para, vamos dizer assim, estimular esse processo de criação, né? além da imaginação, né? Estou dando referência do Rod Serling aqui. Ou seja, como é que a gente estimula isso, né? Porque eu acho que você falou de RPG, né? Para quem não sabe o que é RPG, depois você conta um pouquinho. Quem está ouvindo a gente não conhece, mas eu acho que a gente tem muito disso. Quando você falou da Mary Shelley, depois a gente lê literatura, cinema, todas essas artes, né? Se a gente for pensar em filmes antigos, alguns clássicos, né? Tem toda aquela questão do Júlio Verne, tem Gattaca, tem tantos filmes que você, teoricamente, ficção científica, né? Mas do Frankenstein a gente hoje tem transhumanismo, né? Então, assim, você fica pensando que em algum momento aquilo talvez ainda não seja viável, ou talvez pareça loucura, ou talvez pareça não alcançável para a produção, mas às vezes essas inspirações, né? Claro que tem sempre algo da ciência que inspira, talvez, ou da imaginação na ciência, essa mistura toda, mas hoje a gente olha um filme de 1980, que a princípio você fala, nossa, isso aqui não era possível, quando que isso vai acontecer? E é só 1980, né? E a gente está em 2018. Eu aqui pensando, a gente está em 2018 e muitas das coisas que a gente era ficção, hoje não é mais, né? Não é ficção científica, é ciência, né? Então, se você puder falar um pouquinho do RPG e dessa questão, né? Que a Era falou, a arte imita a vida imita a arte. O RPG, para mim, assim, eu acho que é a minha principal referência, sei lá, como pessoa, como artista, como pesquisador e tudo. Eu nasci no Rio, mas eu fui criado numa cidade muito pequena, chamada Barra do Piraí. E lá, quando eu tinha uns 12 anos de idade, tinha um amigo meu que me apresentou o que era o RPG. E o que é o RPG? O RPG de mesa, né, que a gente chama assim, basicamente você reúne um grupo de amigos, uma pessoa vai ser responsável por ser um narrador, ou seja, ele vai criar uma história, vai criar uma ambientação, vai criar um mundo. Os outros participantes vão ser os jogadores, vão criar personagens e a gente vai narrar, a gente vai viver essa aventura. Ao contrário, às vezes, lá do teatro, onde cada um tem um papel e tem as coisas, pelo menos no teatro clássico, né? Tem as definições, as decisões definidas. Né? No RPG, não. No RPG, a história é criada coletivamente a partir das ações dos jogadores dentro da aventura que o narrador está narrando. E para mim aquilo foi tipo assim, foi abrir um mundo, né? E eu lembro que hoje em dia eu morro de rir, mas a gente começava a jogar RPG sábado, 2 da tarde, jogava às vezes até meia-noite. Chegava meia-noite, a aventura não acabou e falou, galera, olha só, tem coisa para jogar. A gente, caramba, não, até o próximo sábado não. E aí a gente fazia o lanche e jogava até 6 da manhã. Começava a gente dormir, mas a gente ia até 6 da manhã. E aí eu fico pensando, eu reflito muito sobre isso, assim, como esse processo de ficar horas vivendo num mundo imaginário que era dentro, que assim, você tem que imaginar, né? Você caminha em direção ao castelo, a torre está um pouco em ruínas, você vê que está um pouco decrépito, parece um castelo abandonado, mas ao olhar você nota uma luz se movendo lá dentro, enfim. E aí você vai tudo imaginando e você vai dizendo, beleza, então vou me aproximar do castelo, mas eu não quero ir muita vista, não. Vou tentar dar um contorno, se aproximar pela muralha, e aí sim vai desdobrando o RPG. E eu acho que esse processo de pensar,
de refletir muito, acabou influenciando muito a minha visão do mundo. Ou seja, acabou influenciando. Até porque você estava sendo estimulado no maior grau de complexidade que tem, né, da nossa estrutura de cognição, que é a criação. Então, assim, às vezes a gente está falando, dizendo Bloom, né? Bloom, a taxonomia de Bloom diz isso, que a gente é o nível de maior complexidade. A gente criar abre um mundo mesmo, e não necessariamente, tanto que a gente fala criar soluções, criar estratégias, criar jogos, criar mundos, por que não, né? Porque quando você está criando diferentes perspectivas dentro daquela sua imaginação, você está acabando acionando em vários momentos conhecimentos que você tem e indo a outros que você ainda não chegou, para embasar o seu conhecimento, né? Quantas crianças hoje têm aprendido por criar universos, mundos, e para criar isso estão aprendendo um monte de coisa durante esse processo, né? Eu acho que crianças e nós também, claro, eu acho que é um exercício muito legal. E às vezes criar uma solução pode parecer, mas ok, então cria outra coisa, cria uma história, cria uma narrativa, cria um artigo, né? Cria uma estratégia de aprendizagem, de aula, cria. Eu acho que essa ideia das narrativas, dos jogos e toda essa questão que você traz, né? Quando eu conheci você, você sabe quanto eu fiquei encantada por esse universo, né? Aí a gente está aqui, o Rudá estava contando um pouco antes que ele faz uma graduação em tecnólogo de jogos. Eu nem sabia que existia um curso de tecnólogo de jogos. Então, assim, olha que incrível, né? Imagina como é que funciona a cabeça. Designers, óbvio, eles são formados a isso, né? Design de jogos e toda essa estrutura, mas como é que isso poderia contribuir com um bioquímico, com um imunologista, com um paleontólogo? Eu acho que todas essas áreas, com físico, já contribuem. A gente tem tanta gente boa nessas áreas criando coisas incríveis, né? A própria comunicação científica sendo renovada e inovada a cada tempo, né, Rian? Eu acho que é um pouco desse processo criativo que traz como base a liberdade de você usar tanto coisas que já existem, que são reais, conhecimentos comprovados cientificamente, quanto outros que está na sua mente, quem sabe um dia exista, né? Desde que você pode criar o que quiser. Esse Paul Freire-Bento, que eu gosto muito, que é um filósofo da ciência, ele fala algo muito interessante que para mim me impactou muito. Assim. Ele diz que grande parte das pessoas que fizeram descobertas que revolucionaram a ciência, eles tiveram que ignorar uma série de avisos e restrições que os métodos da época diziam. Porque se eles seguissem esses elementos, eles não conseguiriam chegar onde chegaram. Então, às vezes, a gente acaba... E isso é uma coisa que a gente tem que falar muito quando a gente está ou aluno, ou divulgando, sempre pensando em metodologia, né? O método ele é muito bom, mas você tem que também saber dizer a hora que eu não vou seguir isso. Não vou seguir. Mas isso tá... Não vou seguir isso. Porque você está acreditando, você tem um desejo, pode não dar em nada, ok? Óbvio, perfeito, mas você está arriscando frente ali, né? Ou seja, você está experimentando, né? Exatamente. É essa ideia do experimento, não só o experimento, né, de tentativa e erro, né, mas um experimento que às vezes vai ignorar as regras que definem o que é um experimento dentro da área. Porque às vezes isso engessa muito, né? Isso acaba trazendo muitas coisas limitadoras em relação a isso. Até porque, em alguns momentos, né, claro, o método científico, você perguntar, você investigar, você experimentar, e até pela sua própria conclusão, dizer, não, isso daqui não funcionou, então esse método... Porque, por mais que você esteja criando, por mais que você esteja desobedecendo
qualquer que seja o método, você pode estar criando outro, né? Que a partir de que você do que você está colocando ali, você acaba desenvolvendo, e se for reproduzível. Opa, alguém me ajuda aí? Reprodutível, isso. Ok, reprodutível. Eu acho que é super importante, né? Então, assim, novos métodos, novas metodologias, seguindo a questão de que você vai experimentar e vai ver se aquilo funciona, não só, como você falou, no certo e errado, mas deu certo ou não. Mas talvez seja uma criação de uma nova estrutura de pensamento, por que não, né? Eu acho que a gente se limitar a qualquer que seja o processo, né? A limitação, a gente já está vendo que não. Por que estar limitado, né? Eu acho que Num espaço, num. o Enfim. estar limitado, e é uma coisa que é bem interessante, que é também a gente fugir, como eu falei, né? Usar, aqui a gente está super usando muito bacana a ideia da rede, da conexão, de abertura, etc., de trocar ideias, mas muitas das vezes a gente acaba tá ali bebendo a mesma coisa, então a gente tem que saber fugir disso, né? Em várias áreas. Tanto estando nos mesmos congressos, com os mesmos autores, com os mesmos seminários, pode abrir, como é a transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade. Opa! Eita, travou de novo. Agora voltou. Opa, voltou? Beleza, agora ela me avisou aqui que ela estava dando chute. Por que acontece? A gente, né, tem o conceito do transdisciplinar, do interdisciplinar, de misturar, né? Mas às vezes a gente se esbarra em coisas sociais, em coisas assim, em reserva de mercado, em medo de estar invadindo a área do outro. E aí, às vezes, a gente tem que estar sempre lutando para que esse transdisciplinar e esse interdisciplinar realmente ocorram. Ocorra no sentido de trocas entre as áreas, porque às vezes as áreas se fecham muito, né? Isso eu falo que a ciência às vezes é endogâmica, né? Fica ali as próprias áreas entre elas mesmas. A gente tem que abrir, pensar ideias. Eu acho que a rede de pesquisadores é ótima para isso, para a gente, né, abrir, trocar e conversar sobre os elementos diferentes. Por exemplo, essa conversa que eu estou tendo com vocês, eu já tive não essa, mas de uma outra área dentro do design. Quando eu estava pensando na ideia da rede de pesquisadores, eu falei, vou lá beber a partir das referências que eu tenho de ciência e trazer exemplos que cruzem mais para essa área do que simplesmente das ideias de design. E isso foi muito bom para mim, porque assim, eu andei lendo muita coisa de ciência. inclusive tive contatos com materiais que eu estou doido para ler, que é uma galera que era muito inspirada em poetas. Então você tem uns livros que são de poesia junto com ciência. O cara explica a ciência a partir da forma poética, que é bem diferente do que a gente tem da ideia de divulgação científica, né, de uma série de elementos em relação a isso, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia alguém chegar e falar, vou fazer um livro de poesia para falar sobre divulgação científica, eu vou olhar, caramba, que é isso? Né? Mas isso foi muito comum, isso foi em Londres, apresentado nos institutos, etc. Vou te dar uma referência, então, recente, de 2 dias atrás. A gente teve a oportunidade no Science Slam do Euraxis, então um beijo para o pessoal do Euraxis aí, para todo mundo que estava participando. O vencedor do ano passado, o Arthur, ele recitou um poema que ele quer que seja a conclusão da tese dele. Então, assim, veja que ele transformou em poesia uma conclusão de tese. Assim, parece meio surreal para a gente que está na área de lá da, enfim, botânica e tal, mas assim, eu acho super importante que as pessoas entendam a diversidade de você conversar e falar sobre ciência, e por que não através da poesia, né? Porque não através a arte é tão. Acho que o que você faz, acho não.
você é um pesquisador e atua com essa questão do Wonder Design, né? Então, você mistura muita coisa. Então, a gente tem... várias vezes eu tenho discutido isso, o que é ser pesquisador, o que é ciência, né? Cada um que traz uma perspectiva, e aí a Camila está contando aqui, né, que ela tem um grande amigo artista que luta para viver de arte, que uma vez disse a ela que, mais ou menos assim, que ele teve que aprender a dizer vários nãos, porque as pessoas vão o tempo todo tentar te limitar, te dissuadir, mesmo deixar a sua paixão. E ela está dizendo que ele teve que dizer não para muita gente, inclusive para a mãe dele. E ela está dizendo que acredita que todos que buscam abraçar a criatividade enfrentem isso também. E a Ana Paula está dizendo que ela queria falar sobre isso no mestrado, né? Poesia e ciências. Não vou falar outra parte, porque eu não tenho... Viu, Ana? Não vou falar o finalzinho. Mas, assim, eu acho que isso tudo que a gente está discutindo aqui, obviamente, nós somos apaixonados pela ciência, né? Eu acredito que todos nós que estamos aqui hoje somos apaixonados por ciências, né? E a gente vê pessoas tão diferentes querendo ouvir um pouco mais sobre como tudo isso pode mudar ou impactar na produção de novos conhecimentos, né? Geração de conhecimento através dessa abertura de pensamento, desse diálogo entre áreas, desse ouvir, né, o outro, dessa multiplicidade que nós somos, né? Você sai das ciências sociais, vai para o design, né? Ela sai da fisioterapia e vai para a educação. A gente tem visto tão mais comum, tem visto cada vez mais ser comum essa multiplicidade dentro da gente, né? Eu acho que talvez isso seja um pouco pelas oportunidades que a gente tem de interagir com tanta coisa diferente, que antes não era tão simples, né? Era mais difícil você ter acesso a múltiplas coisas antes, a não ser pela TV, né? Antes da internet, né? Antes disso, assim, nos últimos 2 séculos, sim. E eu acho que é muito isso também, essa oportunidade, até voltando a um ponto, essa oportunidade de criar. Tem um escritor que eu adoro, que é o Stephen King, e ele fala que uma das coisas que mais impactou ele para se tornar escritor foram 2 coisas, que é bem interessante. Uma, que ele só teve uma televisão em casa quando ele tinha 15 anos de idade, ou seja, até os 15 ele não teve TV, TV só chegou a partir dos 15, e a mãe dele fez algo muito interessante. Ele lia muito, ele gostava muito de ler quadrinho, ler, etc. E aí, depois, aí ele lia, a mãe comprava mais. Ele lia, a mãe comprava mais. Até que o momento que a mãe chegou e falou assim, a partir de agora, você vai criar as suas próprias histórias. E aí ele começou a criar as histórias de quadrinho e oferecer para a família. E isso é maravilhoso, né? Se você parar para pensar, porque às vezes, né, nessa sociedade que às vezes a gente tem 2 pontos, né? Na sociedade que a gente tem acesso a muita coisa, às vezes a gente acaba sendo sufocado por tanta coisa. E a gente tem que saber o momento de aqui eu estou consumindo, agora eu estou produzindo, agora eu estou criando. E não só ficar tentando consumir tudo, porque o consumir tudo ele é infinito, né? O acesso que a gente tem a tudo também gera esse outro problema, né? Ou eu que o diga. Me dá um nervoso, às vezes, quando alguém compartilha assim, estão aqui 5.000 livros de arte. Eu falei, meu Deus, são 5.000 livros de arte. E aí, às vezes, você fica perdido, porque são 5.000 livros de arte. Né? Às vezes, se tivesse um contato com 1 ou 2, não estou falando que é para ter 1 ou 2, não. É ótimo ter acesso a isso tudo. Mas você tem que saber se controlar, né? Saber se controlar e consumir e criar, porque senão a gente acaba ficando muito focado. Mas como é que você vê essa questão toda tão forte agora das pessoas falarem tanto de inovar, inovação, todo esse boom do design, né, do design thinking, de toda essa questão que a gente está vivendo, né? Claro que tem algum tempo, mas nos últimos, sei lá, 5 anos, talvez, um pouco mais, isso deu um estouro, né? Explodiu, assim, de alguma forma. Não sei, talvez tenha mais tempo, mas eu tenho acompanhado um pouco mais fortemente nos últimos 5, 6 anos, né? Mas como é que você vê tudo isso e toda essa... Assim, a gente ainda está meio que a ciência, os cientistas de áreas como eu falei, engenharias, física,
as áreas, as biológicas, né? Todo esse pessoal da área da saúde, pensando muito em inovação, pensando em gamificação, pensando em criatividade, focando muito nisso, incluindo isso na formação, o empreendedorismo, né? Tudo isso dentro dessa perspectiva que você trouxe para a gente, sabe, Rian? Como é que você vê a influência disso tudo na ciência, na pesquisa que você faz, sabe? Como é que isso tudo está relacionado e como é que a gente pode potencializar, por exemplo, dentro de laboratórios que são totalmente focados, sei lá, vou dar um exemplo, na pesquisa em relação ao câncer, né? A gente tem várias pessoas fazendo coisas incríveis, gamificação, comunicação nessa área. A gente está falando disso que a gente está tudo de rosa, né? Outubro rosa, câncer de mama. Coincidentemente, obrigada, viu, Rian, por ter vindo de rosa. Então, assim, acho que é super legal se você puder fazer um paralelo para a gente, talvez, encaminhando para nosso final de conversa, você fazer um paralelo, porque a gente tem tantos doutorandos, mestrandos, graduandos, crianças, pós-docs, nessa missão, né, de gerar conhecimento, missão, a gente escolheu isso, né, de contribuir de alguma forma através ou por meio da ciência, né, para compreender o que a gente ainda não compreendia, né, para inovar, para solucionar problemas que, em alguns momentos, as nossas próprias criações criaram, né? Porque a gente tem a tecnologia, então a tecnologia é maravilhosa. Em alguns momentos, algumas coisas foram criadas para nos beneficiar e hoje a gente está tendo que criar novamente para voltar e resolver isso, né? Então, enfim, o plástico, né? Se eu posso citar a nanotecnologia, algumas coisas da nanotecnologia que a gente não consegue ainda limpar dentro do oceano. Então, assim, coisas incríveis, né? Que foram criadas pela ciência para beneficiar e promover um maior bem-estar da gente, né? E que em algum momento uma solução hoje pode gerar um problema amanhã, né? Não necessariamente propositalmente, né? Sai do nosso controle, né? Às vezes, em relação a isso. Bom, vamos lá. O que eu acho em relação a toda a questão de... Tem duas coisas que a gente tem que olhar com cuidado. Aí vem o lado mais científico social. Uma é o fato de que, às vezes, muitas coisas ficam no âmbito do discurso. Porque inovação e criatividade, às vezes, se tornaram palavras, vamos dizer assim, palavras que têm um grande chamariz. Então, às vezes, muitas das vezes, fala, não sei o que, inovação, de criatividade, e quando às vezes a gente olha, tem pouco ali. Então, assim, a gente tem que sempre também ter um olhar crítico em relação a isso. Esse é o primeiro ponto que eu faria, porque entrou um pouco no âmbito comercial da ideia de inovação, de criatividade, de pensar fora da caixa, etc. Então, a gente tem que manter um olhar crítico, acho que, em relação a isso. Esse é o meu primeiro ponto. Mas é claro que é ótimo, isso também está sendo trazido à tona, porque permite pensar. Mas eu diria que dentro disso, eu vou contar uma história que eu achei maravilhosa. Quando a gente estava na Inglaterra, eu ouvi uma palestra de um físico, e ele, agora não vou ter o nome dele, mas o que me achou muito interessante era, ele tinha acabado de ser apontado como o diretor-geral do Instituto Real de Artes. E ele era físico. E isso eu achei maravilhoso, porque, na verdade, a ideia deles, que eles estavam querendo para esse Instituto de Arte em Londres, era de como cruzar arte e física no processo de criação. Então, até trazendo um ponto, como é que a gente pensa isso em relação aos laboratórios? Eu acho maravilhoso, né? Eu acho maravilhoso ir buscar e, novamente, fazendo essa conexão. Oi? Tá voltando? Opa, voltou? Voltou? Perfeito. A gente voltar com um pouco dessa conexão, né? De trazer, por exemplo,
William Herschel, que eu trouxe aqui, ele era músico, astrônomo e mais um monte de várias outras coisas. Se você olhar os cientistas, eles tinham muito essa mistura de formações. Porque, na verdade, o que a gente hoje tem de formação, de titulação, em grande parte é uma questão social, uma questão de trabalho, etc. Mas o nosso espírito, a nossa alma, a nossa curiosidade é muito maior do que em relação a isso. Né? Olhando de novo a ideia de pensar mundos. Quando a gente pensa o futuro, os cenários normalmente são um futuro utópico, né? Ou um futuro distópico. Né? O utópico está tudo perfeito, distópico, o mundo é terrível e destruído. Mas, na verdade, né, entre aqui e aqui, a gente tem uma série de graduações. A gente tem uma série de variações, que é o que, na verdade, ocorre. Né? Igual a gente falou, teve uma grande descoberta que foi o plástico, e foi ótimo por uma série de questões, mas que gera uma série de problemas que agora a gente está tendo que pensar outras soluções para resolver. Ou seja, nem o plástico tornou um mundo maravilhoso, nem também o plástico detonou um mundo que acabou. Ou seja, a gente está ali nesse âmbito. Então, o que eu diria em relação a essas formas de pensar, enfim, empreendedorismo, é também pensar de forma complexa isso. Ela nem vai te trazer a solução, que às vezes ela anuncia que vai trazer e vai ser maravilhoso, e nem também vai ser uma coisa horrível. Na verdade, você tem graduações, e essa graduação é exatamente a sua parte que vai fazer. Eu, a Juliana, a Era, a Andréia, a Pedro, a Natália, com as suas particularidades, tendo contato com isso e se permitindo, por isso que eu falo muito do desejo, né? A Camila comentou que às vezes as pessoas tentam puxar para baixo. E tem muita gente que não é que tenta puxar para baixo, é que às vezes dentro daquela lógica daquela pessoa, aquilo está tão estranho, fora da visão de mundo, que às vezes a pessoa quer te ajudar, entre aspas, de trazer para o mundo real, sei lá, que ela vê, e isso faz muito mal, tem que saber também lidar com isso. Por isso que é muito importante você beber nessas fontes. Beber nas fontes, sejam nas pessoas, sejam nas obras. Às vezes eu vou ler um livro de 200 anos e os problemas que o cara estava enfrentando eram muito parecidos com o meu, e aquilo me dá uma super força. E a gente... Às vezes a gente esquece, né? Mas o livro, a teoria, o filme, etc., é uma forma quase de conversa mediúnica, né? Você conversa com o espírito daquela pessoa 200 anos depois que está ali representado naquela obra. Né? Isso e hoje ainda tem os futuristas, né? Assim, tecnólogos, cientistas, né? Cientistas sociais, que, na verdade, funcionam um pouco como, vamos dizer, como deixa eu tentar fazer um paralelo aqui. Um consultor financeiro, tipo, ele analisa, faz previsões da ciência do futuro, né? Então, em algum momento, inteligência artificial, que tem 30 anos mais ou menos, estava nessas tendências a um dia pode existir, né? Algumas outras, internet das coisas, né? A própria internet, né? Um dia alguém falou assim, olha, pode ser que isso seja possível, analisando tudo que a gente viveu até aqui, o que já foi criado, o que já foi produzido de conhecimento e as tendências do que está sendo estudado hoje, né? Então, uma coisa que teoricamente pareceu muito distante, hoje é real e evolui, né? Então, eu fico muito feliz que a gente ainda possa falar tanto sobre essas possibilidades, sem esquecer que isso também é ciência, né? Afinal, quantos cientistas estudam criatividade, quantos cientistas estudam arte, quantos cientistas estudam essas áreas, né? Então... É quase uma conversa metalinguística, né? Porque, na verdade, não é só a criatividade, a imaginação e os sentidos ajudando a ciência, mas também pensando na própria ciência, né? Porque essa ideia de uma ciência, vamos dizer assim, mais estabelecida, mais formalizada, também tem que ser constantemente repensada, né? Então, é como que isso auxilia a ciência e como, a partir disso, a gente pode refletir e também expandir a ideia de ciência que vai além, né? Quando eu trouxe a ideia do conceito do Wonder Design, era muito isso, era como trazer um design que é diferente olhado pelo encantamento, pelo maravilhamento, pelo fantástico, né? Eu acho que nem sempre
a sociedade, a gente tem uma produção de conhecimento que nem sempre ele é acumulativo e linear, né? Como se a gente estivesse sempre avançando. Tem várias coisas que se perdem, várias coisas que foram deixadas, que não davam para ser explorados naquela época, enfim, e vários caminhos que ficarem abertos, que a gente pode abrir aqui e conecta, né, o passado e olhando para frente, né? Ou seja, quanto mais você expande isso, mais você também expande o futuro, né? Você olha para o passado, expande o futuro, olha para o presente, nessa troca, né? Eu acho que isso é muito importante. Bom, eu não sei, eu poderia ficar falando com você horas aqui sobre esse assunto. A gente já teve essa oportunidade de conversar. Hoje eu estava brincando mais cedo, para quem está ouvindo a gente, que hoje eu ia ter a oportunidade de compartilhar com todos a oportunidade que eu tive dessa conversa incrível que é conversar com o Rian. Claro, conversar com a Era, também tenho muito privilégio de ter ela muito parceira do lado. E, assim, todo esse contexto, né, de design, de criação, de inovação e de ciência, e toda essa mistura, né, esse caldeirão, fez um pouco o que a rede tem se proposto a ser, né? A rede nasceu dessa inquietação e desse desejo de compartilhar oportunidades que eu tinha de conversar com pessoas tão diferentes, tão incríveis, de áreas que na minha cabeça está tudo conectado, né? Eu acho que na sua também, na de quase todo mundo que acompanha a gente, as conexões são feitas, né? Eu acho que essas conexões que a gente cria, né, do inesperado, então esses presentes que a vida traz para a gente, que é conhecer pessoas incríveis, diferentes e com ideias diferentes da nossa. Eu adoro conversar com alguém que é totalmente diferente de mim, porque não é fácil, né? É difícil, mas é um aprendizado que encanta, porque não necessariamente você precisa estar perto de pessoas que têm sinergias de ideias sempre. É muito importante, né? Para mim mas é tão bom ouvir outra coisa que se estranha às vezes. Fala, ué, nunca ouvi isso antes. Nunca pensei por esse lado, nunca tive essa perspectiva. Mesmo que você não concorde com ela, é tão bom escutar e saber que tem outro universo por aí que a gente nem sabia. Um pouco Raul Seixas, né? Cada pessoa é um universo, né? E é maravilhoso a gente ter contato com outros universos. Acho que é essencial isso, para a gente estar sempre expandindo a nossa visão de mundo. E ao expandir a nossa visão de mundo, a gente modifica, né? A gente se modifica e a gente pode olhar. Eu acho que a questão que eu mais gosto assim, de trabalhar com conhecimento e com essa área é de a gente estar sempre. O mundo vai ser o que a gente imagina do mundo. O mundo vai ser as possibilidades que a gente pensa, as criações que a gente faz, aquilo que a gente vai deixar, não só materialmente, né, mas como ideias, como conceitos, como trocas. Né? E eu acho que o mundo precisa ser constantemente pensado, ser alimentado. Conhecer as histórias das pessoas são muito importantes, desses cientistas, porque eu acho que deixa muito vivo, né? Ver que eram pessoas que tinham suas ideias, conceitos. Às vezes aquele conceito vai se tornando tão assim formatado, né? E a gente esquece de todo esse ambiente de esperança, de criação, de desejo que movimentava essas pessoas. Né? E eu acho que isso serve muito para alimentar a nossa alma, nosso espírito, não só intelectual, né? Mas também essa força que move, que nos ajuda e nos motiva a criar e transformar. Né? Eu acho que, para mim, isso é a grande coisa maravilhosa do conhecimento, né? E dessa troca e dessa vivência. Né? Então, eu só posso agradecer e dizer para você que a rede está sempre aqui, esperando as novidades que você trouxer. A gente vai ter muito prazer em divulgar de sua defesa para, assim, hoje nós, doutor Rian, defendeu o On Design lá, e tudo foi lindo, eu tenho certeza que será, com certeza.
Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Tem pessoas de diferentes áreas, pessoas que estão realmente se dedicando a criar e a pensar diferente ou a integrar perspectivas e visões. Então, um beijo para vocês, Andréia, Ana, Raquel, Pedro, Camila, enfim, se eu for falar nomes de todos que estão aqui, o pessoal que acompanha a gente no Facebook. Muito obrigada por essa parceria. E é bem legal que a gente pode ter essa oportunidade, Rian, que você nos permitiu tá. Para você ver, essa semana a gente sai de você e entra num outro webinário na segunda, que é da natureza para a natureza. Então, o Guilherme do Gnani vai conversar com a gente sobre isso. Depois a gente tem diagnóstico na saliva, depois a gente tem micobactérias. Então, olha como a gente vai variando, né? Mas eu acho que o que você traz permeia tudo isso. E nos movimenta. Então, eu sempre gosto de ter pessoas como você por perto. Então, seja muito bem-vindo sempre que quiser. A rede... Enfim, obrigado a todo mundo que está aí. Eu vou deixar meu e-mail aqui para quem quiser entrar em contato, falar. Qualquer coisa pode entrar em contato, alguma referência que eu falei. Vai ser um prazer enorme. Né? Eu gosto muito de uma metáfora, né? Com uma mão te ajuda e te puxa, e com a outra você puxa a pessoa, né? A gente vai sempre nessa corrente de criação, de expansão em relação ao mundo, né? Acho que o mundo tem que ter essa troca, e a rede acho que é maravilhosa, por isso a da Juliana era essa possibilidade de a gente estar sempre trocando. Assim, eu acho... posso divulgar para o pessoal do Facebook, Rian? Pode, claro. Quem está acompanhando a gente lá, o pessoal aí que pediu para mandar beijo. E o e-mail está liberado. Marcos, eu vou te responder aqui no privado, tá bem? Estão perguntando se tem certificado de participação. Sim, tem, para quem participou, de até 65% dessa conversa. E a gente envia o certificado de participação em até 30 dias, ok? E mais uma vez um beijo. Ela quer falar alguma coisa? Eu olhando para ela, né? Porque assim, ó, vou contar para vocês. A gente está aqui, ó. Ela está lá na pontinha, ó. Tá vendo? Você contou o nosso segredo? Contei. Hoje a gente está aqui na UFRJ. Normalmente a gente está separado, mas hoje a gente está juntinho, viu, Rian? Faltou você aqui para a gente tomar um café. Faltou todos vocês. Vocês viram que a mesa está pronta para todos vocês, né? Qualquer hora eu vou convidar vocês para vir aqui tomar um café presencial. Será um prazer. Isso, todos vocês. Ó, beijo para todos. Um beijo para o Facebook. Vou encerrar aí. Beijo. Tchau, Facebook.